parou pra pensar o quanto Deus, ele deseja ter com você conversas difíceis? Recentemente, eu tive uma conversa muito difícil com meu marido, não foi uma briga, não teve desrespeito, mas sabe aquela coisa, fechamos pra balanço e aí a gente tocou em pontos sensíveis a serem abordados? Eu percebi o quanto isso é necessário, mas também eu notei o quanto conversas difíceis normalmente são provocadas por pessoas que genuinamente nos amam. Com isso, eu recordei diversas situações que eu tive conversas muito difíceis, iniciadas pelos meus pais, pela minha avó, por pessoas que de fato me amavam. Não tinha medo de chegar em pontos sensíveis e necessários. Sabe quando aquilo dói, que você fica com dúvida, meu Deus, será que essa pessoa realmente me ama ou se ela me odeia? Isso também me fez perceber o quanto hoje a gente, de forma muito estranha, tem sido doutrinado a ter conversas muito superficiais com pessoas que muitas vezes têm interesses muito superficiais. E isso é um indício do quanto a gente tenta proteger o nosso próprio ego. Essa escolha, né, de não ter conversas difíceis e não se aprofundar em relações, muitas vezes é um posicionamento muito imaturo da nossa parte, uma falta mesmo de percepção de envolvimento, intensidade de relacionamentos. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela tem 13 anos agora. Eu percebo uma afeição muito grande aos amigos na faixa de idade dela, e ao mesmo tempo é uma fase muito sensível, todo mundo já passou por isso. Ou se você tem essa idade, você vai ligar o fato de que muitas vezes é mais confortável estar com amigos que concordam extremamente com tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, com tudo que a gente pensa. Essa é uma fase tão delicada que muitas vezes o adolescente, ele prefere muitas vezes estar com os amigos do que com os pais, porque os pais vão frear muitas coisas, podar muitas coisas, e isso não é confortável. Só que chega uma fase da nossa vida que a gente começa a perceber o quanto os amores superficiais, eles têm um padrão de comportamento. Eles se ausentam de conversas difíceis, muitas vezes evitam essas conversas difíceis, muitas vezes falam de você pelas costas. Eu descobri recentemente que algumas pessoas falavam de mim. Eu fiquei, meu Deus, tanta dificuldade de ter coragem, intrepidez, de ter conversas difíceis. Mas enfim, esses amores, eles têm essa dificuldade de ter conversas difíceis justamente pelo medo. Normalmente se prefere pisar em ovos pelo medo de não tocar em algo que coloque em risco um relacionamento superficial. Exatamente por isso que a gente precisa passar a permitir que Deus crie ambientes, que Ele seja alguém que inaugure conversas difíceis conosco, justamente porque a conversa difícil, ela denuncia um nível de intimidade em que duas pessoas, três pessoas ou mais pessoas, elas mantêm umas com as outras. Aí a gente começa a perceber também, eu passei a perceber o quanto Deus, ele tem esse comportamento. Se há conversas difíceis com pessoas, pontualmente, pessoas que foram muito usadas, pessoas que eram muito íntimas de Deus, primeiro passaram por esse processo ou viveram diversas vezes o processo de ter conversas difíceis com o próprio Deus. Me lembro de Moisés, Abraão, me lembro de pessoas que tiveram esse relacionamento através de Cristo, e muito mais profundamente os discípulos, né? Que eram pessoas que de fato estavam vivendo níveis mais profundos de intimidade. Com isso, eu queria te perguntar, porque foi uma pergunta que eu me fiz muitas vezes, por que você foge tanto de ter conversas difíceis com Deus? Por que você foge tanto desses ambientes de tanta honestidade que Deus inaugura para tocar em pontos que são muitas vezes muito sensíveis, que revelam muitas vezes o nível que nós mesmos nos encontramos, feridas que ainda não foram curadas, as coisas que ainda não foram transformadas? Porque muitas vezes a gente evita tanto esses lugares, se ele é de fato um indício de intimidade com o próprio Deus. A gente pode levantar diversas situações, o nível de religiosidade, a dificuldade de ser sincero em relação ao estágio que a gente está de fato, e aí a gente prefere se aproximar de Deus com uma capa de falsa santidade, falsa transformação, falso conhecimento do próprio Deus. Isso me lembra muito da relação da honestidade de Cristo para com os fariseus e o comportamento deles contrapondo esse ambiente de honestidade. Mas, sobretudo, nos resta perceber o quanto isso é ofensivo ao próprio Deus. Isso parte de uma falta de reconhecimento que o amor de Deus está interessado na nossa evolução. Deus nos ama de forma tão genuína que não foge das conversas difíceis, pelo contrário, inaugura essas conversas, esses ambientes em que essas conversas sejam oportunas, justamente porque o seu amor está interessado na nossa evolução, na nossa transformação. É completamente diferente, por exemplo, de mera sinceridade, porque já houveram muitas vezes pessoas que foram muito
muito sinceras comigo, por exemplo. Às vezes a pessoa, né, que se acha altamente sincera, ela às vezes passa até do ponto, mas houveram pessoas que foram sinceras, mas buscando seus próprios ideais, seus próprios interesses. Às vezes a pessoa sincera, ela só tem um objetivo de desaguar a sua sinceridade, aquilo que ela acha que é honesto, ela pensa que é verdadeiro, partindo do pressuposto das suas próprias ambições, suas próprias idealizações do que é certo. Mas a conversa é difícil, e principalmente a conversa difícil inaugurada por Deus, é uma conversa honesta, mas que busca necessariamente a transformação do outro lado. Está interessado na evolução e na transformação de alguém que muitas vezes vive um padrão de vida que é muito difícil de se reconhecer do lado de dentro, ou não tem a força de reconhecer e sair desse lugar. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria te pedir para você deixar o seu like, seguir o canal, fazer o seu comentário sobre o que você acha que é uma conversa difícil, por que você tem tanta dificuldade de ter uma conversa difícil com alguém ou com o próprio Deus. Agora eu vou deixar algumas características de conversas, diálogos difíceis que de fato provocam intimidade, para que você perceba o ambiente quando Deus ele quiser de fato introduzir essas conversas difíceis com você, ou até mesmo outras pessoas, familiares, seus amigos mais íntimos, para que você passe a viabilizar essas características nas suas relações e tenha relações muito mais genuínas e com muito mais propósito. A primeira característica de uma conversa difícil que promove intimidade é exatamente a honestidade. Não se tem ausência de verdade, não se tenta afagar o ego, amenizar questões, mas é honesto, sobretudo valoriza a verdade das situações. Outra característica extremamente necessária, ela visa o bem do outro, ou seja, a pessoa que inaugura, ela pensa muito mais no bem do outro do que na mera sinceridade que ela possui, mera necessidade de falar. Ela pensa na construção do outro, o benefício da vida do outro. Ela quer, de fato, um ambiente de construção. Outra característica que eu acho fenomenal e extremamente sadia é o fato de que muitas vezes a conversa difícil, ela mostra coisas que a própria pessoa do lado de dentro não está conseguindo perceber, ou talvez perceba e tenha muita dificuldade de sair ou de mudar. Então a conversa difícil, ela tem esse mecanismo de ser luz, sabe? Trazer luz a algo e situações que talvez a própria pessoa não consiga enxergar. Uma outra característica da conversa difícil, genuína, é exatamente o ambiente em que não é por indireta, não é por fofoca. Pelo contrário, ela existe justamente para munir essa relação dessas gambiarras que são muito honestas, falsas. Por fim, e talvez o mais necessário, é de que a conversa difícil, ela tem a característica de trazer manutenção à genuína comunhão. Nesse ambiente, a pessoa entende que ela nunca vai estar sozinha. Tem alguém que se interessa por ela, francamente. Tem alguém que está, de fato, interessada não só em si mesmo na relação, mas está interessado em que a outra pessoa progrida, a outra pessoa se transforme, avance. E essa pessoa que inaugura, né, esse diálogo difícil é a pessoa em que vai dar todo o apoio, não só naquilo que fala, mas arregaçar as mangas e se colocar disponível para que essa evolução de fato aconteça. Nós tivemos essa conversa difícil hoje, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, assim como esse assunto me abençoou muito, a valorizar pessoas que de fato me amam, e me favoreceu também identificar pessoas que têm um interesse genuíno e que têm um interesse de passar a ter um relacionamento mais profundo comigo. Eu espero muito que esse vídeo te abençoe a diminuir os muros, como também eu espero que você passe a valorizar pessoas que já fazem, já cumprem esse papel na sua vida, e que você siga esses passos para se aproximar ainda mais, ter mais intimidade com Deus.